moda, gastronomia, saúde, bem-estar, entretenimento, investimentos, política. Tá na Trend Podcast chega para ser referência em conteúdo streaming. Inscreva-se em nosso canal, siga nossas redes sociais. Se é tendência, tá na Trend Podcast. Vamos juntos nessa? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Tá na Trend Podcast. Você que está nos acompanhando aqui, aproveita e já se inscreve em nosso canal, deixe seu comentário para ajudar no engajamento, tá bom? E aquecimento da nossa trend. Siga também as nossas redes sociais oficiais, tá na Trend Podcast e Juliana Gentila. Quero deixar meu abraço a todos vocês que nos acompanham desde o início do Tá na Trend e quero compartilhar também um momento de honraria que nós recebemos na última terça-feira. Tá na Trend Podcast ganhou o prêmio Melhores do Ano, graças ao nosso profissionalismo, o nosso empenho aqui de levar o melhor conteúdo até você. Então, eu agradeço a toda a equipe Tá na Trend Podcast, a Aramis, o Kleben, a Débora, o Will Designer também, e a todos os nossos parceiros e a vocês que fazem, né, a nossa audiência, tá bom? Falando em parceiros, nós vamos citar eles aqui rapidamente. A PW Espaço Criativo, que é esse espaço onde nós transmitimos os nossos episódios, o nosso podcast. Trend 367, que é um site de notícias aqui da região. Will Design, Pizzer, Highland, Locatelli Hotel e Restaurante, Piccadilly, Scalicon Digital, Talento Viagens, a Samara Makeup, que no evento cuidou muito bem de mim, fazendo a minha maquiagem. Samara, meu abraço para você. Você que tem interesse em fazer maquiagem profissional e curso de automaquiagem também é com a Samara, tá bom? A Carmita Artesanato também o nosso abraço. Luana Bandeira e Barbearia Carneiros. É isso aí, gente. Olha, hoje nós vamos tratar aqui de alguns assuntos complexos e históricos, né, problemas históricos de anos que acontecem aqui na região do entorno de Brasília, né, que corresponde aqui a essa região, Valparaíso, Novo Gama, Lusiânia, Cidade Ocidental. Então é um tema que com certeza você tem muito interesse, você que é trabalhador, morador, que pega esse trânsito caótico aqui para Brasília, né, todos os dias. Então, continua aqui na nossa live, aproveita e já manda esse link para aquela pessoa que você entende que passa por essas questões também, tá bom? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, com mestrado em Economia e especialização em Direito Público. Ela foi secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República em 2021 e 2022. Antes, ocupou os cargos de assessora parlamentar no Congresso Nacional. Com vocês, a secretária do Entorno do Distrito Federal, Maria Caroline Fleury de Lima, ou Carol. Seja muito bem-vinda, Carol.
Obrigada, é um prazer estar aqui, Juliana. Primeiro, começar parabenizando pelo prêmio, mais que merecido, porque esse canal de comunicação é realmente muito importante para toda a comunidade, muito rico. Os parceiros estão de parabéns também, né? Essa parceria é super importante para a divulgação, tanto das informações, mas também desses produtos tão bons que eles oferecem. Com certeza. Carol, que peso e que responsabilidade em assumir uma secretaria que é nova, certo? Mas acredito que chegou num momento assim que nós já estávamos cansados de clamar e pedir por solução. Nossa terra aqui era conhecida como a terra do nem Goiás, nem Distrito Federal, né? Por estar nessa divisa aí, longe da nossa capital, Goiânia. E você chega com essa responsabilidade, esse peso gigantesco, que é cuidar de uma pasta que engloba vários municípios e engloba também uma conexão com instituições como a União, né, o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás. Eu gostaria que você iniciasse aí falando um pouquinho sobre essa responsabilidade que é assumir essa pasta. Juliana, a gente realmente, como você bem coloca, é uma responsabilidade muito grande, de muitos desafios, mas que a gente encara com muito otimismo, né? Eu tenho falado muito que os problemas, infelizmente, são vários, né? Eu tenho certeza que nós vamos abordar na nossa conversa, mas, por outro lado, é uma região riquíssima, que nós vamos explorar as potencialidades e trazer as soluções. Então, é um desafio, é uma missão, e juntamente com todos os prefeitos, com todos os atores envolvidos, né, nessas políticas públicas, tudo, a gente vai conseguir realizar um trabalho. Você escuta muito por onde você passa que essa região realmente é uma terra do nem mesmo, do nem aqui, nem ali. Infelizmente é isso, né? Do nem, né? Nem Brasília, nem Goiás. E é isso que a gente precisa mudar, porque é uma região e que o estado de Goiás gosta, assim, entende, vê como muitas potencialidades, e as pessoas têm que se enxergar como goianos. Claro que por uma questão, como você bem coloca, física, né, está muito perto de Brasília, então por isso a necessidade da parceria com Brasília, porque às vezes numa questão de saúde, o deslocamento, o trabalho vai ser em Brasília, mas é uma região de Goiás e que a gente tem muito orgulho e tem muito para desenvolver. A gente precisa desenvolver para que as pessoas tenham um emprego na região, deixe de não ser mais nem o nem que às vezes a gente ouve falar, não, é só cidade dormitório, a gente quer manter o endereço, né, de Brasília. Então, para a gente desenvolver a região, porque é a região de Goiás, mas com uma relação muito bacana com Brasília, uma relação de soma. É isso que a gente precisa construir, uma relação mesmo de parceria, de soma, e não Brasília encarar como um problema e a gente aqui não conseguir chegar na capital, né, em Goiânia, para resolver as coisas que a gente precisa. Bacana. E visando tudo isso, o governo do estado de Goiás fez a criação da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Foi uma lei complementar, certo, que foi aprovada na Assembleia e que, de fato, traz um olhar mais carinhoso, acredito, para essa região. E a primeira pergunta é: o que diferencia uma região metropolitana do entorno do Distrito Federal para uma RID, como era conhecida anteriormente? Isso, a RID, que a gente tem a região integrada, né? E a RID hoje comporta 33 municípios, até agora foi aprovado mais um de Minas, e a região metropolitana do entorno de Goiás, ela nesse primeiro momento compõe 11 municípios, que ela foi pensada, e as audiências públicas que houve tratou da questão de transporte, que a gente sabe que hoje é um grande gargalo. Então é a região que faz essa fronteira mesmo com o Distrito Federal, e é necessária a criação da região integrada, da região metropolitana, para que possa estabelecer alguns convênios, para o que valha para um município, valha para todos, não precisa pensar cada um com suas especificidades. Separadamente. Então a gente faz uma região e o que for resolvido é para a região. Até tenho conversado muito com o presidente da AMAB, nosso prefeito Pábio, até aqui da nossa cidade, né, que estamos aqui, sobre até a extensão dessa região, porque a gente sabe que não vamos tratar só de transporte. Então, às vezes, a questão do transporte envolve os 11, mas quando a gente falar saúde, educação, segurança, nós vamos estar, sim, falando de todos os outros municípios e dessa região maior.
E para essa relação com o Distrito Federal era importante ter de Goiás, como já tinha sido criado em Brasília, cria em Goiás, então para conveniar, para buscar recursos, agora as duas conversam entre elas, podem fazer os convênios necessários, então é uma questão para desburocratizar. Certo, então a questão da criação foi o objetivo principal, convênio. Isso. Para que os assuntos que diz respeito a todos os municípios possam ser integrados e tenha essa parceria, essa troca entre os governos. Seria Exatamente. isso, então. Olha, gente, as cidades que compõem, né, a região metropolitana do entorno é composta por Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Vamos iniciar, então, de fato, o nosso papo aqui, falando sobre um problema que realmente já corre há anos, que é a questão do transporte, da mobilidade urbana, da infraestrutura ligando as rodovias, né, que é a BR-040, por exemplo, que é uma BR muito importante, não só para essa região, mas para o Brasil como um todo, e peca por questões de estrutura, e às vezes estruturas simples que não chegam, como passarelas, viadutos, né? E recentemente a gente tem visto muito debate sobre mobilidade urbana, sobre transporte aqui na região. Acredito que já aconteceu em Lusiânia esse debate, já aconteceu em Valparaíso, vai acontecer, aconteceu em Novo Gama também. Então a gente vê a união de fato dos prefeitos, dos presidentes de Câmara, dos governadores, para, de fato, solucionar, além das outras instituições, como a senhora falou, a MAB e a própria Secretaria do Entorno, que toma a frente disso tudo, né? Exato. Juliana, você coloca muito bem, isso é um problema que se arrasta há muito, mas que nós precisamos agora, em definitivo, buscar soluções para que essa questão seja amenizada. E aí, quando a gente fala em transporte, a gente fala em preço de passagem, e para isso a gente está trabalhando a questão do consórcio entre o Estado de Goiás, GDF e a União, para que se tenha uma tarifa técnica e depois o resto seja pago por os três entes. Poxa, teve um aumento de passagem recentemente, né? E a gente viu a preocupação dos trabalhadores que moram aqui nas regiões, nos municípios do estado de Goiás e que trabalham em Brasília, vendo o empregador falando assim, olha, vou ter que encerrar seu contrato, porque para mim não suporta mais o valor de passagem. A questão do preço da passagem ela é uma reação em cadeia, né? Porque a gente vai usar o transporte para estudar, a gente vai usar, às vezes, para a saúde, para o hospital e para o trabalho do dia a dia, porque muitas vezes ou você vai pegar um endereço emprestado por esse receio de falar que é daqui. Que é daqui e não conseguiu o emprego. E o empregador falar, não, então não dá por conta da passagem, só que aí a diferença você tem que arcar do bolso, né? Imagina a questão de saúde e, inclusive, a gente precisa, então, trabalhar muito essa questão do preço, que é o primeiro item, é emergencial. Agora, em paralelo à questão do preço, nós temos a qualidade do transporte, que além do preço caríssimo, nós não temos linhas suficientes e nem ônibus adequado, né? Então, aqueles ônibus velhos, né? E muitas vezes, principalmente nós mulheres, vai em pé, vai ali. Sim. Muitas vezes com a sardinha, infelizmente, dentro do ônibus, às vezes está sendo assediado, estão acontecendo os abusos, e aí nós estamos falando das nossas crianças, adolescentes, então nós precisamos trabalhar preço, qualidade e entra outra questão que você bem falou de infraestrutura, até para que tenha mais linhas, mais ônibus, ou que a gente consiga melhorar esse trânsito, por exemplo, com uma vicinal, né, com uma ponte. Então tem toda uma questão, mobilidade pensada como um todo. O consórcio na questão do preço, mas nós precisamos fazer a extensão do BRT até Lusiânia, nós precisamos trabalhar a 040, que já foi, né, ela foi uma rodovia concedida, e aí tem a questão até do pedágio, e os benefícios não estão acontecendo, e aí nós falamos de coisas menores, mas não menos importantes, mas o recapeamento, o tapa-buraco, né, as pontes necessárias, que às vezes fala, é uma ponte pequena, mas resolve o problema, você tira um trânsito entre bairros, né, se você fizer uma ponte, se você fizer o viaduto, então todas essas questões, e como você bem coloca, pensada com todo mundo, tá, o envolvimento dos dois governadores, da União, de cada prefeito, dos vereadores, dos secretários de transporte,
transporte, mobilidade, todos envolvidos para pensar essa solução como um todo. A gente sabe que ela tem que ser rápida, mas que é uma solução de curto, médio e longo prazo. Hoje já existe a solução, assim, no olhar da Secretaria do Entorno para a questão do preço da passagem, que eu acredito que é o que está mais afetando no momento, e a questão do transporte, mais disponibilidade de linhas. Isso. O que a gente precisa fazer? As próximas licitações que houver, a gente precisa necessariamente casar com qualidade do transporte. Então, vamos licitar, mas quem ganhar? Precisa aumentar a linha, a questão da idade dos ônibus e quantidade. Então, isso a gente precisa fazer casado e está avançada essa minuta realmente do convênio, né? Da bacana. gente fazer o consórcio dos 3 entes para que possa estar avançada a discussão, para fazer a modelagem, o desenho disso, porque a gente, pegam 2 estados, apesar do Distrito Federal, né, não ser bem um estado, mas é um outro ente, essa responsabilidade da NTT e da União de entrar junto com a gente, porque precisa, os estados estão cooperando, cada um com 1/3, mas essa responsabilidade de gestão da NTT, e para que a gente avance, a gente precisa da União também. Existe uma ponderação aí da população falando sobre o transporte referente à antiga Napolina, que era muito criticado, porém, quando a Napolina saiu, entrou um outro transporte que acabou, assim, tendo a mesma qualidade de prestação de serviços, questão de estrutura de ônibus, com uma quantidade inferior de linhas. Então, assim, a gente viu que quando a gente clamou por ajuda, por mudança, a mudança aconteceu, porém foi para pior. Infelizmente, nós fizemos esse diagnóstico, né? Os prefeitos falam muito disso e estão muito empenhados na solução. Então, como a gente falou, agora precisa ser uma solução mais definitiva, porque a gente viu que às vezes mudar a prestadora, por mudar, só não é mudar assim. A prestadora não é o caminho, pode não ser o caminho, e se for mudar isso, com mais exigências na questão de quantidade e qualidade dos ônibus. Um olhar mais criterioso para isso. Entre essa questão do transporte público, tem a expansão do BRT, que a gente acredita que, poxa, o BRT está tão pertinho aqui em Santa Maria, por que não estender pelo menos até Lusiânia, facilitando o ir e vir, né, do cidadão? Como está essa questão sendo trabalhada aí pela Secretaria do Entorno? Essa questão, Juliana, isso foi uma prioridade do nosso governador. Quando o governador Caiado ele fala a questão, precisa baixar os preços das passagens e a gente precisa da extensão do BRT até Lusiânia. O projeto já existe, então nós estamos agora na fase de captação, é uma obra cara, mas super necessária. Ele já entrou, o governo de Goiás, quando passa para a União, as prioridades deles, né, que no início do mandato, cada estado colocou suas prioridades. Essa está definida como prioridade, está entre as 3 prioridades do estado. E agora, né, o governo federal tem falado no lançamento do PAC, tudo, nós estamos esperando a modelagem para ver se o recurso na parte de infra vem do PAC ou como é que nós vamos estar captando esse recurso, mas com o projeto pronto e como prioridade absoluta. Quais seriam essas 3 prioridades? As prioridades tem o Hospital do Câncer, né, que o governador tem também. Ele vem, principalmente pós-pandemia, regionalizando a questão dos hospitais, e aí a gente traz o de Lusiânia, a gente tem a questão do Hospital de Águas Lindas, mas uma grande prioridade o Hospital de Câncer do Estado, né, que a gente sabe o sofrimento que é para as pacientes de câncer, e que vai tratar desde criança aos adultos, um hospital extremamente equipado, que vai fazer desde o tratamento, do diagnóstico, até mesmo todo de diagnóstico a tratamento, e também a questão do desenvolvimento da região do Vale do Paraná com a questão do agro, né? E para isso a gente volta a falar de transporte, de mobilidade, de ligar as linhas, as vicinais, porque a produção precisa escoar, né? Senão Sim. Produz, mas fica muito caro, ou deixa de produzir porque vai faltar uma ponte, o caminhão não passa, ou é um tipo de ponte que não suporta tal peso. Então, pensar essa terceira questão é desenvolvimento, principalmente pensando ali na região mais voltada para o agro. Para o agro, ótimo. A gente vê muita participação da bancada de Goiás na nível federal, com um olhar voltado aqui para essa região, né, do entorno, inclusive pedindo soluções
para a questão de mobilidade no que diz respeito a viadutos, por exemplo, né? Como a Secretaria vê essa questão? É algo prioritário? Muito. O que nós estamos fazendo com nossos prefeitos? Eles estabeleceram as prioridades de cada, elencando, né, de 1 a 5, a questão de pontes, viaduto, o que é de infra, o que é de saúde, o que é de segurança, para que a gente agora, com esse diagnóstico feito, a gente possa estabelecer as prioridades. Porque a gente sabe que o recurso, aquele cobertor curto, né? Então, mas nós vamos ter condição. E muitos, como você falou, e até a questão da região, essa integração, a gente faz meio consorciado, assim. Isso atende o entorno sul, o outro entorno norte, então prioriza junto o que, isso é bom para a cidade ocidental, Novo Gama e Valparaíso junto. Então o viaduto, a gente escolhe o local pensando na região. Mas essa questão de pontes e viadutos e vicinais é uma super prioridade também. Conversamos bastante com o secretário de Infraestrutura, Pedro Salles, pessoal de Brasília, tanto na parte de mobilidade quanto DR, para que a gente fale a mesma língua e otimize os recursos, canalize realmente dentro da prioridade dos prefeitos. Outra prioridade importante que a senhora citou foi a questão dos hospitais. A senhora especificou aí o Hospital do Câncer, porém eu trago aqui a questão dos nossos hospitais, dos municípios, né? Do próprio município, que recebe, inclusive, muito... Vai ter participação aqui da produção com as perguntas, gente. Mas, enfim, a gente vê também não só a população de Goiás indo para o DF buscar um atendimento nos hospitais, como a gente vê também o pessoal de Brasília vindo até Valparaíso. Inclusive, nós temos dados recentes de 40% dos atendimentos, por exemplo, ali no CAIS, de Valparaíso de Goiás, são atendimentos de pessoas que são moradores do Distrito Federal. E um hospital que é mantido pelo município e que tem uma carga, né, gera uma carga muito grande de questão de valores, né, para manter. E a gente não vê, às vezes, muito essa troca. Às vezes, quando a pessoa que sai daqui para ser atendida num hospital que é do DF, poxa, né, não é bem atendido, às vezes, né? Aí não existe essa troca. Infelizmente, né, às vezes chega no hospital, não, é do entorno, né, torce a cara ali para exatamente, receber. Tem aquele preconceito. Exato, né, preconceito. Às vezes na emergência chega sem saber, mas o que é eletivo, por conta da regional das UPAs, ou aquilo que a gente volta a falar de novo, pega o endereço, né, de um parente, de um amigo. Sim. A gente tem que acabar com isso e pactuar a saúde, é isso, o sistema único de saúde, né, onde a pessoa precisar, ela tem que ser atendida e com a qualidade necessária, né, no momento que ela mais precisa, ela ainda, né, não ser bem atendida pelo local que ela mora, não é humano, né? Agora, a gente sabe que saúde, o custeio é muito caro, por isso que, às vezes, pro município, por mais, digamos, construir o hospital, às vezes não resolve, porque tem um hospital, mas você precisa do médico, do equipamento, os exames, quanto maior o número de consultas, você aumenta o número de medicamento, de cirurgias, depois de UTI, então, por isso que a gente tem que pensar a saúde como um todo. E aí a gente precisa investir muito na atenção básica, na prevenção, na atenção básica, para tirar ao máximo as pessoas de chegarem aos hospitais. E os hospitais a gente fazer esses por região. Pega o de Lusiânia, o de Águas Lindas, né? A regulação às vezes leva para Goiânia ou para outro município, que é o que você falou, dá 3 horas, sendo que Brasília está 20, 30 minutos. Sim. Dependendo, tá do lado, né? Que exatamente. as nossas divisinhas ali, quando você pega na divisa... Poxa, uma viagem, né? Você pega e coloca os pacientes que precisam de tratamento, que são atendidos em Goiânia, já estão debilitados, e é uma viagem de 2 horas, né? Não tem, a gente precisa isso, conveniar, pactuar, fazer essa relação com o Distrito Federal, do que vai ser atendido no Distrito Federal, e por outro lado também o que vai ser atendido aqui, porque hoje a gente tem profissionais de muita qualidade, a saúde do entorno desenvolveu muito, e como você bem coloca, já está tendo fluxo inverso. Brasília está vindo procurar atendimento aqui e está sendo são bem atendidos. Está sendo bem recebido. Então, a gente precisa isso, pensar a região integrada, realmente uma região metropolitana, onde seja em Brasília, seja aqui nos municípios do entorno, as pessoas serão bem atendidas. Ótimo. Tem participação da produção. Liberou o microfone? Tá liberado. Em relação à atenção básica, assim, eu creio que já é um serviço bem bacana.
Agora, em relação à alta complexidade, ventilava sim, inclusive foi destinado uma área aqui em Valparaíso para acho que era o GOL, não lembro Hugo? qual. Acho que era o GOL, né? GOL, na época, que era aqui na Virgo Móveis, que atendia tanto Ocidental, Lusiânia, né, Jardim Gá, Valparaíso. Hoje não tem mais essa... Não, tem a conversa, os deputados dessa região pedem muito, tanto os deputados quanto o prefeito, mas entra um pouco nessa questão do custeio. Nós precisamos pensar de alguma forma que o governo federal faça esse custeio, porque o repasse do SUS ele é muito abaixo do que realmente custa. Pra você ter uma ideia, uma UTI, o SUS paga R$600 a diária de uma UTI e a diária da UTI são R$2.500. Aí imagina isso, o município não dá conta, joga para o Estado, a gente está com um déficit em saúde e o governador teve esses dias com a ministra da Saúde, porque o déficit anual de 1,3 bi. E fora algumas coisas que tem teto, que chega uma hora que ele, mesmo se ele quisesse, ele tivesse o dinheiro, você não pode colocar, porque tem o teto do MAC, tem todas essas questões. Então nós precisamos... E é o que a população às vezes não entende, né? Porque assim, existe uma burocracia, porque o governo, as entidades, elas só trabalham com base no que está escrito em lei, não pode fazer além. Exatamente. E em lei como deve proceder, assim, assim, assim. Né? Então assim, existe um teto. E fala, não, mas a população cresceu, tanto a importância do censo, né, do IBGE, porque a população cresce, mas você recebe um recurso baseado num censo de 12 anos, né? Defasado. Né? Então, assim, é super importante, a região precisa de um hospital, é um pleito, mas também só dá para fazer quando for nesse casado. Conseguir fazer a parte física de infra, mas depois tem que equipar e tem que manter. Eu lembro que foi desapropriado. A área foi desapropriada, né? Passou na Câmara, Isso. A Prefeitura cedeu parte, a Câmara desapropriou parte, o governo do Estado também entrou com parte da área. Exato, não tem, tá pronta, assim, em termos de área, mas assim, para a obra efetivamente acontecer, a gente precisa pensar depois, porque o Estado não dá conta, então a gente tem que pedir essa ajuda para a União nessa parceria e tudo, né, nessa burocracia que a gente falou, tudo muito acertado, ajustado juridicamente, mas a gente entrega o hospital pronto, mas o custeio a gente precisa de ajuda. Para finalizar, minha participação aqui na parte da saúde aí, foi ventilado aqui no município um assunto que estava tentando estadualizar, né, o custeio do hospital do HMV, que é o Hospital Municipal de Valparaíso, que fica ali no Céu Azul. Também tem essa conversa? Tem essas discussões e aí elas dependem disso, de todo esse diagnóstico com Estado, União e município. Porque o município não dá conta, não é? E às vezes assim, é ruim porque o vereador e o prefeito que estão na ponta, a população bate na porta deles, não tem, mas não é deles, sabe? Então assim, a gente precisa investir na atenção primária e realmente pensar nessas soluções macro para alta complexidade. Inclusive, aproveitando aí a pergunta, o HMV era para ter uma maternidade vinculada ao HMV. Eu, por exemplo, quando eu precisei ter minha filha, eu passei um sofrimento muito grande. Mãe de primeira viagem, medo de tudo. Eu acredito que várias mães de primeira viagem têm esse medo muito grande. E por ser da região aqui do entorno, o hospital referência para a gente seria Gama. Porém, no dia quando eu precisei ser internada, o Hospital do Gama simplesmente não tinha espaço. Não tinha... Sabe, para receber. Eu lembro que chegou uma mãezinha que o bebê estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Nossa. E ela ficou ali horas na recepção. Você chega a arrepia, né? Para conseguir entrar. Isso, eu na recepção sem receber atendimento por 2 horas. Eu fiquei desesperada, que eu já estava com 41 semanas em um dia. E perdendo líquido. E aí eu pensei, o que eu faço, gente? Pelo amor de Deus, aquele medo de morrer, medo de perder a criança. E assim, realmente foi um descaso, não só comigo, quanto com as outras mães que estavam ali. Mas, de fato, por falta de estrutura. A gente entende, é uma falta de estrutura, mas
Não, né? Sim, você tem que ser atendido. Urgência, tem que ser atendido. E aí, o que eu fiz? A questão que a senhora falou assim, do endereço. Consegui um endereço de Santa Maria e fui para o Hospital de Santa Maria. Cheguei no Hospital de Santa Maria, estava vazio. Olha só, às vezes a comunicação entre o hospital e outra aqui tá... Porque Santa Maria não recebe, tem uma questão assim, não recebe pacientes vindo de Valparaíso, Ocidental, só recebe vindo de tal cidade. Então, assim, tem essa regrinha entre os hospitais que eu não sei como funciona, mas, poxa, um hospital que está vazio, que poderia receber a população e não recebe unicamente por uma questão de endereço. Né? Nós precisamos acabar com isso. E quando a gente conversa sobre a gestação, aí a gente volta um pouco, muitas vezes, no pré-natal. Como é que a gente vai fazer o pré-natal? Como é que vai pagar uma passagem dessa para chegar lá, não saber se vai ser atendido? Então, quantas coisas a gente pode evitar? A questão da mortalidade materna, né? A mãe, como você falou, chega uma hora que ou a criança ou a mãe ou ambos vão entrar ali em sofrimento e correndo risco mesmo de vida. Né? Então, assim, então é uma questão fundamental e aí nós precisamos trabalhar os materno-infantil, a questão do pré-natal, que é tão importante para a mãe e para o bebê, porque ali você já detecta, né, às vezes alguma doença, alguma coisa. Tem coisa que dá para ser tratada, inclusive na barriga da mãe, né? A medicina está muito avançada. Sim. A gente precisa ter acesso. Então, essa questão... Ou então nasce menino no meio do caminho, né? Você não sabe, o menino nasceu aqui, não, é porque nasceu no meio do caminho, corre corpo de bombeiros, faz aquela coisa toda. Então a gente precisa dar dignidade para a mãe, para a mulher na hora do parto. Além, é uma questão realmente de saúde pública que a gente tem que olhar com muita atenção. Nós temos uma questão também, que a senhora evidenciou muito bem, a questão do nosso censo, que é totalmente defasado. Em Valparaíso, por exemplo, nós já temos mais de 220 mil habitantes. E o censo, eu acho que o que chega próximo é da Codeplan, 176. Né? Não sei, eu não verifiquei o último censo. Vocês... Então, IBGE se aproximou do Codeplan de 2018 a 2019. Isso vai impactar vacina, porque quando mandam as vacinas, mandam para número de habitantes. Vai impactar a vacina, vai impactar no que recebe da média alta complexidade, né, que é o MAC, a verba, tudo. Então, é muito complicado. Então, essa atualização, tanto que a gente tem conversado com o IBGE, com o censo, com os prefeitos, para facilitar, às vezes até colocar carros da própria prefeitura, porque alguém de fora que foi contratado para o censo consegue andar, que não consegue, não sabe andar. E outra, a gente tem uma característica das pessoas estarem trabalhando no horário do censo. Sim. Né? Porque você vai bater, eles trabalham na hora justamente que não tem alguém em casa. Então, assim, precisa se pensar e hoje... Gente, a tecnologia está aí a nosso favor, né? Você foi na casa, dá um jeito de ter um aplicativo ou que possa voltar em outro horário, que possa marcar, porque como é que você não vai trabalhar sem saber o dia que o censo vem? Mesmo se souber também, você não vai falar como é que você perde um dia de trabalho. Sim. Então, assim, mas precisa, nós temos tecnologia, nós temos inteligência para isso, para que a gente junte essas pontas e equalize esses problemas, porque senão nós vamos ter problema. E aí não é só educação, nós estamos falando não é só saúde, nós estamos falando de educação também, porque o repasse por criança na escola, o repasse da merenda, tudo é baseado nisso. E olha só que bacana, até a população observar essas questões que dependem de você também. Por exemplo, como eu falei, nós temos cerca de 220 mil habitantes, porém as pessoas que votam no nosso município, 88 mil, menos da metade. Né? Estados, a maioria emplacados em Brasília. Outra que você leu o pensamento então, agora, fiquei até com medo agora do que eu vou pensar. Porque eu acredito que a população também, assim, poxa, eu tenho que fazer meu papel como cidadão, porque não votar, porque se eu reclamo dos problemas, né? E cobro do município, do prefeito, que eu acredito que isso não acontece só em Valparaíso, em outros municípios com certeza, mas eu voto só de 4 em 4 anos, porque para mim está muito cômodo em Brasília. E você não vota justamente no prefeito. Que é o seu prefeito, que é o executivo do seu lugar que você mora. Então, isso é fundamental, essa questão do IPVA dos carros, para você usar, gastar na sua cidade, cobrar o imposto, a multa.
vai tudo para Brasília. E chega lá, é isso que a gente falou, eles reclamam muitas vezes de não estar nos atendendo. Então é isso, ó. Até por essa estatística, se 220 mora aqui, 80, o resto está aí. Então, uma parte desse recurso tem que ficar na região, né? O que Brasília arrecadar na questão de transporte, de multas e com o IPVA, que seja destinado para a região, um fundo para a região, para o desenvolvimento da região. Então, temos que pensar muito nessa questão, porque assim, a gente sabe que isso acontece, então a gente precisa buscar soluções. Ótimo. Mais uma questão que nós queremos tratar aqui com a senhora é a questão do saneamento, porque essa região, gente, vocês que nos acompanham, que são dessa região, sofrem muito com a questão de enchentes, alagamentos, né? E muito por falta da estrutura básica de saneamento, de estrutura de escoamento de águas. E também a nossa região fica numa parte baixa. Então, assim, choveu em Santa Maria, que também não tem a captação adequada de água, vem tudo, vem escorrendo para cá. Às vezes acontece, já teve relatos de chover em Santa Maria e aqui não, porém desce a enxurrada. Então, assim, já teve relatos assim, esses dias de chuva, né? Assim, choveu um pouco. Ontem foi um caos aqui na cidade, a BR, né, as vias alagadas. E na BR-040, a gente, por exemplo, as obras do Corumbá, que leva a água daqui para atender Brasília, né? E a expectativa é que atenda por 30 anos algumas cidades aqui de Brasília. Porém, a galeria veio cortando toda essa região, principalmente Valparaíso, e fechando as poucas galerias que nós tínhamos de escoamento. E, assim, realmente um problema que nós tínhamos, que já era absurdo, tornou-se mais grave ainda por conta acredito que essa falta de um olhar, de uma fiscalização nessas obras que beneficiou o DF, porém trouxe mais problemas para a região. Isso, Juliana, você coloca muito bem. A lei o marco de saneamento foi aprovado, né, e recentemente, semana passada, saíram os decretos de saneamento, então agora a gente precisa, com urgência, fazer o plano de saneamento. E aí a gente fala de saneamento e também de resíduos sólidos, né? A questão do lixo, que a gente sabe que é um problema e que eles estão muito interligados, porque quando você não tem um lixo, mesmo o pouco que tem, mas entope, né, os bueiros, então é uma questão interligada entre saneamento, infraestrutura e meio ambiente que a gente precisa tratar. E é muito grave, porque como você coloca, faltou planejamento na obra, faltou fiscalização na obra, mas como é que você resolve uma ponta e as cidades estão prejudicadas? Até nessa questão de Corumbá também, a questão da captação. Você capta, mas o município está recebendo, né? Tem essa discussão. A água a gente sabe que precisa, que é um recurso finito, que ele tem que, às vezes, não pode ser tem que ser explorado, mas de forma muito sustentável. Então, cuidado, né, com as margens, com o rio, tudo isso quem está fazendo é aqui, porque aqui é que o rio está. Sim. Né? E aí? Eu tive um embate no dia da inauguração. A gente tem portal de notícias, a gente faz cobertura e a gente foi lá cobrir, né, o evento. Chegamos lá, fomos barrados. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu estou dentro do meu município, na minha cidade. De comunicação do Distrito Federal. Eu falei, cara, você está no meu município, a água está aqui, entendeu? A gente é o anfitrião aqui. Exatamente. E aí eu até joguei e falei, cara, vocês estão sendo beneficiados, vocês tinham que estar aqui muito gratos, né? E tem essa visão um pouco de a gente custeou a obra, porque custeou por uma necessidade, né? Precisa abastecer também as regiões administrativas de Brasília. E aí, o que a gente precisa parar é dessa, né? Esse jogo de empurro, essa briga, não, eu custeei a obra. Não importa, é nosso. Né? Tá abastecendo Brasília, mas a água o registro está aqui, vai faltar de novo, né? E se eu não cuidar aqui, vai faltar aí,
porque está no meu município. Tem que ter essa parceria. Tem que ter essa parceria. Então, saneamento, assim, e dentro da região metropolitana foi previsto o CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento. E aí participam todos esses prefeitos, tudo, porque a gente precisa pensar o saneamento e vai ser pensado em bloco, né? Porque é isso, como você falou, chove em Santa Maria, a água está aqui. Tá aqui. Não adianta se Santa Maria fizer ou se aqui não fizer, tem que fazer todo mundo junto e fazer a mesma coisa. Porque às vezes é isso, a obra... não, porque como quem fez a obra Brasília pensou na captação. Mas e o município que passou e que entupiu ou tampou? E que, inclusive, tem um bairro, Céu Azul, que o abastecimento de água lá é muito comprometido. Nós temos o Corumbá aqui, que serve justamente para isso, e o nosso bairro, dentro do nosso município, faltando água. E assim, teve um boom muito grande de construção aí de apartamentos, e naquela região, principalmente ali perto dos CIOPs, perto do Corpo de Bombeiros, e a gente vê ali a população reclamando, às vezes, uma semana inteira. Olha só. Sem água, né? Então, assim, e aí, claro que eles levantam essa máxima e, poxa, e a água aqui? Que deveria abastecer primordialmente essa região, né? Então, assim, são alguns pontos que a população às vezes coloca e que a gente realmente vê que está... E aí, nessa questão, até também foi criado recentemente, juntou, né, a questão da CEINFRA, pegando Saneago, Goinfra e a de habitação, e o governador colocou de forma também muito clara, saneamento. Porque saneamento é essa água, ou a falta, ou o excesso nesses momentos, né, de seca ou chuva, mas saneamento é saúde, né? É o esgoto, é a criança que está brincando no esgoto a céu aberto, né? Então nós não podemos, no ano que a gente está, aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, ainda tem municípios nossos que não estão 100% com esgoto, que não estão 100% com águas, né, fluviais. Então, é prioridade. É um investimento necessário que a gente percebe que pode converter na questão de redução de outras questões, como saúde. Né? E, às vezes, essa questão da obra é obra que não aparece. Né? Porque ela enterrada. Enterrada. Que aparece aqui o pessoal não curte muito. Exato. Então, assim, não lembra, né? Mas para que aparece seja eficaz, nós temos que cuidar da que não aparece. Porque senão, quantas vezes, e olha o custo. Eu tenho certeza que aqui já aconteceu. Pavimenta, depois abre o buraco porque não tinha feito águas fluviais. Então, o custo disso, você faz um asfalto, você corta o asfalto depois para... Nós temos galerias, nós temos uma questão aqui que é, às vezes a Saneago vem e abre o buraco. Aí a Saneago não tampa o buraco, aí fala-se, aí eu vou falar aqui do que eu ouço dizer, né? Que a prefeitura acho que recebe uma verba do que a Saneago passa ali para poder fazer essa... Só que aí o pessoal, nem a prefeitura às vezes não fecha, nem a Saneago às vezes não fecha, e aí fica naquele... Ou a prefeitura acaba de passar fechar, o asfalto, a vez... Ela vai lá, Saneago, igual eu já vi muitas vezes acontecer. Então, assim, gente, isso é planejamento, isso é conversar, né? Eu tenho a Saneago falar, nós vamos fazer no município esse trabalho, então nós vamos pavimentar depois que for aberto. Compartilhar esse planejamento, né? Fazer o planejamento integrado. Por isso, o papel tão importante da secretaria, junto com a associação, para a gente ajudar nessa comunicação, nesse planejamento. Trazer o que o Estado está pensando para a realidade do município. Porque não adianta, às vezes, também o Estado está pensando numa necessidade, quando a necessidade aqui está sendo outra. Então, para a gente juntar as pontas. Exatamente. Olha, vamos falar aqui também rapidamente sobre a questão da educação, principalmente sobre os fatos recentes que aconteceram de segurança né, em Santa Catarina, envolvendo a morte de crianças, né, que estavam na creche. E isso repercutiu muito em municípios de todo o Brasil. E aqui também está repercutindo muito a questão da segurança na escola. Inclusive, tivemos um caso em Goiás, né? Teve um caso recente.
Sim, tem um dia, 2 dias mais ou menos que... inclusive aqui em Valparaíso também, né, teve uma suspeita aí que ia, né, ter algo, enfim, numa determinada escola, e aí a polícia se movimentou e a gente vê, poxa, realmente a segurança na escola é também uma prioridade. Exato. E eu tive a oportunidade de conversar com o governador e ele coloca bem assim, nós não podemos deixar e o Estado vai empenhar ao máximo para que a criminalidade tome conta das nossas escolas ou que você prejudique uma geração de estudantes por conta disso. Então, assim, a polícia é bastante preparada e eu tenho, né, Claro que vai ser um protocolo de segurança, vai ser uma coisa pensada em conjunto, mas se for o caso, até os próprios policiais da reserva voltarem, né, para as escolas, a gente usar o batalhão escolar junto com a guarda municipal, enfim, fazer o que for necessário, porque às vezes pode falar, não, isso é trote, mas a gente vai pagar para ver se isso é trote. Vamos, né? Ou Deus o livre, gente, o que acontece? Você perdeu uma vida, né, de uma forma dessa, de criança, quando 4 crianças... É muito triste, é muito trágico. E aí nós precisamos pensar enquanto sociedade, porque, claro, precisamos atuar de forma muito firme, não permitir que isso aconteça e que uma criança ou uma criança tenha medo de aula, ou que um pai tenha medo de mandar, né, a criança para a aula, porque não, Deus o livre, no lugar que você acha que é o lugar mais seguro, você não pode. Agora, em paralelo, é uma sociedade, e aí vem um pós-pandemia, vem uma série de problemas, porque... Sabe, é um criminoso. Você vê que é uma sociedade e quando às vezes, que a gente agora é isso, não divulgar nome, não divulgar local, não divulgar, porque aumenta a curtida, gente. Que assim, é absurdo, que nível, né? De doença, é que absurdo. nível de falar, ó, parem de pôr o rosto desses delinquentes, de bandidos, desses criminosos, porque faz a gente começar a curtir a página, a seguir a página. Então, assim, é fazer uma investigação e um controle todo de forma a não aceitar que isso tenha uma escalada de violência e da gente pensar mesmo a sociedade, porque isso é educação, é nada. Gente, escola que o professor às vezes não tem coragem de dar aula porque ele sabe que tem aluno armado dentro da escola, né? Então, é seguir. E aqui eu tive a oportunidade de conversar com o batalhão escolar e a polícia mesmo, o treinamento e a capacitação e o esforço que está sendo feito junto com a sociedade civil para que realmente iniba qualquer um desses casos. E aí nós vamos pensar a educação nessa questão da programação, do metaverso, de envolver nossas crianças, aproximar com o professor, que é uma relação muito saudável e que às vezes foi sendo desconstruída por uma série de fatores, mas o governador tem dito que não vai permitir e que os pais, os professores, as crianças, a sociedade fique tranquila, que o que for necessário fazer com a polícia, com monitoramento, com câmeras, vai estar sendo feito. E o bacana é que ele é bem rígido, né? Pelo menos o nosso olhar. Do governador foi justamente esse posicionamento dele para o lado da segurança. Da segurança. É muito firme, dá muita tranquilidade para a polícia Atuar, exatamente. Tem uma frase que ele fala, né? Ou o bandido muda de profissão ou muda de lugar do estado, né? Uma ótima que eu ouvi, né? E aí eu tava com ele por conta do Dia das Mulheres, tudo, né? Ele falou, não, aqui em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí eu falei, não, tem que... Aqui a gente mete a algema. Muito bem, né? Então ele tem atuado assim, gente, de noite, porque é uma questão assim, é uma tragédia o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Então, de encarar toda a denúncia como um fato, de não achar de jeito nenhum, não, isso, né, é um blefe, falar, no dia 20, é véspera de feriado, é porque querem... Não, é de investigar cada caso e com muito rigor. E nossos parabéns aqui pro governador, né? Porque assim, ele ter feito um trabalho brilhante, apesar de ser de ofício, mas existe a vontade política de fazer acontecer, né? Quantos governos passaram e você não vê essa vontade de fato do político. Dar autonomia mesmo pro policial. Liberdade de trabalho, né? Porque assim, a gente viveu alguns momentos aqui no Goiás sempre teve, né? Sempre teve uma liberdade até bacana para os policiais, mas tem lugares que a polícia tem medo de atuar, de fazer o serviço dela. Porque às vezes o governador às vezes tem medo de o que vai
vai pro jornal ali, aí fica com medo de existir autonomia. E no Goiás não tem isso. O nosso governador, pelo contrário, ele faz ele vai pra lá no jornal. Vamos ser refém de criminalidade, não vamos aceitar, vamos pôr toda a força de segurança na rua, vamos unir esforços junto com o secretário de segurança, os diretores gerais das polícias. Então, como Juliana bem coloca, nosso agradecimento, parabenizar e falar que tanto que é isso, todas as demais secretarias, porque aí pega o pessoal da educação que está sofrendo demais, é uma força-tarefa, é um trabalho em conjunto, é com o pessoal da comunicação que vai rastrear, que vai ver uma mídia dessa sendo, né, alguma coisa divulgada, é de darmos as mãos mesmo para proteger nossos A nossa estudantes. região mesmo aqui, para mim, é um exemplo. Valparaíso teve, 2016, 2015, teve uma época que botaram um outdoor como a cidade mais perigosa do Brasil. E assim, na nossa cidade, cara, eu até não gosto desse termo que alguns políticos usam, da sensação de segurança. De segurança, que eu acho que isso não existe. Não existe. Mas, cara, aqui a gente não tem problema. Eu tenho contato com alguns policiais, a gente ganhou aqui o tático, a gente tem a Rotan, a gente tem o CP Choque. Então, assim, você tá na rua, você vê a polícia ali. E é conseguir colocar, né, o IML para não precisar ir para Lusiânia, né? Tive a oportunidade de estar no batalhão de Lusiânia, vendo esse BI mesmo, a estatística, os dados e o trabalho que eles têm feito. E, gente, a gente sabe que às vezes falta o efetivo, é com criatividade, é porque são homens ali para servir a população mesmo e defendê-los. Então, é um trabalho incrível que eles têm feito e o governador, na questão do equipamento, no que for necessário, agora vai chamar mais concurso, a gente sabe que precisa ainda mais, mas já vai chamar uma leva para que possa dar esse reforço para a nossa região. Bacana, nós já estamos caminhando para o final aí. Antes disso, a gente ressalta que a Secretaria do Entorno, ela já é nova, porém chegou com uma força muito grande, amparada por instituições importantes para a região também, como a AMAB, né, o governo do estado de Goiás também, que é uma secretaria do governo, né, mas ganha esse reforço da AMAB com o seu presidente, que é o prefeito aqui de Valparaíso, Pablo Mossoró. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa união de forças, né? O que a gente tem falado muito é porque em algum momento falou, não, mas já tem a AMAB, ou a secretaria, tudo, é de musculatura, é de criar musculatura. Quanto mais forte, aquela coisa do músculo mesmo, né? Quanto mais movimenta, mais encorpa, fica mais forte. Então a gente tem condição de, às vezes, a questão de pegar tudo que a AMAB tão bem faz, que é esse monitoramento, esse mapeamento, o diagnóstico, mas institucionalmente chegar no Estado, porque, como você bem coloca, é uma secretaria de Estado, né? É realmente, então, para a gente fazer juntos. É trabalhar juntos, é somar esforços para trazer o desenvolvimento regional e que aqui tanto precisa e que o governador, quando a gente sempre conversa, fala, Carol, a prioridade é melhorar a vida do cidadão. É isso, pense nisso todos os dias. E aí vão vir uma pasta transversal, como a gente falou de tantos desses assuntos, mas é pensando na população. Certo. Fala um pouquinho pra gente sobre as câmaras temáticas, como elas vão ser desenvolvidas. Ótimo. As câmaras temáticas, como o nome bem diz, vão justamente pegar esses temas: saúde, segurança, educação, ciência e tecnologia. Dentro delas vão ter professores, estudantes, a sociedade civil, a sociedade organizada, para que justamente faça esse diagnóstico, encontre também, porque às vezes, até falando, né, da academia, ou o governo federal está pensando ali, mas não está pensando com computador, né? Mas não conhece o buraco aqui, não conhece a falta de uma escola, ou não conhece aqueles 2 quilômetros de terra. Não vive de fato as dores, né? Exato. Então, a Câmara Temática, para pensar em loco, além de diagnóstico, é uma Câmara super preparada para fazer proposições, porque aí a gente, junto com a Câmara, né, de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, então muita coisa, é legislação, eles vão apresentar o projeto de lei que as câmaras desenvolveram, então vai lá, apresenta o projeto de lei, ou não, é só de executivo, precisa de um decreto, ou desenvolver um protocolo de segurança que a polícia pode, entendendo, né, como já foi bem debatido, entendendo que funciona, aplicar. Então elas vão servir isso, para facilitar o trabalho de cada uma dessas secretarias
secretarias, fazendo diagnóstico e apresentando soluções temáticas. Ótimo. Sobreviver às dores, né, da região, existe um questionamento muito grande sobre a Secretaria do Entorno ter sua sede em Brasília. Porém, gente, a gente vê muita movimentação dessa moça aqui por todas as cidades aqui do entorno. Então, assim, sua presença é muito forte aqui. Você está em Valparaíso, está em Lusiânia, está em Novo Gama, sua agenda é lotada, de fato, com um olhar e um carinho para as questões, apesar de ter a sede ali em Brasília. E aí a pergunta, por quê? Ju, isso foi um pedido do governador. Quando ele chamou, ele falou, Carol, vamos fazer o seguinte, como são muitos municípios e a gente ainda precisa expandir, como a gente falou em outras temáticas, vão envolver todos os municípios, juntamente com a AMAB e tudo. Ele falou, às vezes se a gente coloca num determinado lugar, fica, né, se a gente põe no entorno sul, o entorno norte cria ciúmes, vai reclamar. Lá, o outro fala. E ele falou, qual o seu principal? Aqui, ele falou, aqui no estado eles já têm todo o suporte necessário, porque o governo está aqui, as secretarias estão aqui. Então vamos fazer o seguinte, fique em Brasília, porque um dos papéis da secretaria é justamente essa ponte, esse diálogo, que é com o governo do Distrito Federal e com a União, e que está em Brasília, né, esplanada. Então, por isso a decisão de ficar em Brasília, fisicamente, Brasília é mais perto, né? E Goiânia não faria sentido, que é justamente isso que a gente questiona, a distância. Então, fisicamente é mais perto de todo mundo e você fica onde você precisa fazer as parcerias, captar recurso, buscar, né, o desenvolvimento, mas com isso, rodando tudo. Sim, porque na verdade a ponta é em Brasília, mesmo, né? Que vai juntar justamente o limite do estado de Goiás, Brasília, e a capital ali, onde vai receber a União, né, o governo federal. Então é só por isso, tanto que a gente está usando a sede da representação do estado, que é super bem localizada, mas logo vamos ter a nossa. Faço questão que vocês vão lá para a gente tomar um cafezinho. E aí, mas vai ser super central para dar esse suporte para os prefeitos, vereadores, secretários. Vai ter uma reunião, a gente leva na Câmara, acompanha no Ministério. Então é uma questão mesmo de logística. Mas, assim, teria o maior prazer, gosto, conheço todas as cidades, de estar presente em cada uma delas, os prefeitos se colocaram à disposição da gente ter uma salinha, despachar, então sempre que for necessário eu venho às audiências públicas, a gente pode fazer o itinerante, tá, né, uma semana em cada cidade, mas nessa logística, principalmente de terça, quarta e quinta, a gente está conversando com o Congresso, com Brasília, né, que vai ser onde a gente vai estar ali passando pires no Ministério, pedindo para aprovar certas coisas. Então é só questão de logística mesmo. Ótimo. Carol, nós queremos agradecer muito a sua participação e o tempo que você concedeu aqui, o espaço, o tempo, né, no podcast, nesse espaço tão importante de divulgação de informação para a população, principalmente sobre esses temas que são relevantes aqui para a região. Eu gostaria que a população entendesse que é uma secretaria muito nova, né, que ainda está se organizando, porém a gente já vê muito a atuação da secretaria por meio da Carol. Então eu gostaria de agradecer muito, né, o tempinho que você concedeu aqui pra gente. Eu que agradeço muito o espaço, toda a produção que tão bem nos recebeu, e a cada um de vocês que está nos assistindo, está participando conosco, mandem mensagens, a gente vai ter sempre a oportunidade de estar respondendo tudo, porque o trabalho só vai dar certo se for em parceria com todos. A secretaria não é da secretária, não é de Brasília, é de cada um desses municípios, e pensando, como a gente disse, no desenvolvimento econômico, na qualidade de vida, nas melhorias. Então, todas as ideias são bem-vindas, a gente sabe que o dinheiro é sempre curto, então a gente vai precisar de boas ideias, parcerias e criatividade, mas com a certeza que a gente avança e vamos trazer os resultados que vocês estão esperando da gente. É isso aí, gente. Para a gente avançar por aqui também, nós precisamos do seu like, tá bom? Para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, entregar para mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, registra a sua participação, a sua pergunta, que posteriormente nós encaminharemos também para a secretária e divulgaremos ali nas nossas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada a você pela audiência também. Antes, nós queremos aqui divulgar
A nossa próxima agenda, tá pronta aí, Aramis? Segurança pública. Olha, segurança pública é o tema, exatamente. E nós vamos trazer aqui o pessoal, né, o Major William Miller, que é do 2º Batalhão de Choque aqui de Valparaíso, para falar um pouquinho sobre um projeto muito bem estruturado, que é a Corrida do Batalhão Choque, que eles fazem anualmente, é a 2ª edição. Porém, o projeto desse ano está com um enfoque muito maior, com um olhar voltado para o social, a integração das crianças e adolescentes no espaço ali do choque mesmo, para a questão de esporte, né? Então, assim, o projeto, eles querem arrecadar fundos, né, para conseguir caminhar com esse projeto de atendimento às nossas crianças e tirar eles ali da criminalidade, né, ou de alguma situação de perigo, isso no contraturno da escola. Então, eles querem ali desenvolver projeto de artes marciais, natação, futebol, esportes verticais. Então, assim, gente, é um projeto muito significativo aqui, que merece, claro, né, a sua audiência, a nossa divulgação. E eles vão falar um pouquinho também sobre segurança pública. Recentemente também o batalhão foi levado ao nível de batalhão especializado, companhia especializada, né? Então, assim, antes era ligada à Lusiânia, hoje tem de fato seu batalhão instalado em Valparaíso de Goiás. Então, assim, a gente vê novamente o olhar do Estado para a questão de segurança, né? E eu te convido a participar, então, na próxima quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Acompanhe as nossas redes sociais, a gente sempre traz novidades para vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima quinta-feira. Beijo. Um abraço.